dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nesse domingo abençoado para mais uma vez refletirmos, para mais uma vez ouvirmos e partilharmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejando a você um domingo abençoado, de muitas realizações, de muita paz, de muitas orações, que você hoje possa refletir, colocar a sua consciência sempre no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim a gente possa crescer cada dia mais e assim possamos sempre absorver todas as mensagens, todos os ensinamentos que o Evangelho quer passar para nós. É a palavra viva do Senhor, é a palavra viva de Deus. Ela nos inspira, a palavra de Deus nos sustenta, nos dá ânimo, nos dá forças para a gente prosseguir. Porque, como nós sabemos, sem Deus a gente não chega nem ali à esquina. Então, que você possa hoje, nesse domingo, juntamente com sua família, juntamente com todos os seus amigos, todos que você gosta, procurar sempre traduzir em obras o que o Evangelho traz para nós, porque a fé sem obra ela é morta. Não devemos só ficar rezando, mas também temos que ter ações no nosso dia a dia, com nossa família, com nossa esposa, com nosso esposo, com nossos filhos, para que essa fé, essas orações se reflitam no nosso dia a dia, se reflitam na vida da humanidade. E o Evangelho de hoje, nesse dia 30, domingo, 30 de março, é o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desregrada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver.
estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou-lhe: o que está acontecendo? O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um novilho para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-me, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que o Evangelho nos narra a parábola do filho pródigo. Esse filho que pediu tudo ao pai, a sua parte na herança, e partiu para uma terra distante, como nos relata o Evangelho. Muitas vezes nós também somos assim. Esse filho aqui, ele pediu a separação do pai. Ele disse o quê? Pai, para mim tu já não existe mais. Ele, de certa forma, ele matou o pai, não é? Ele pediu a paz que tinha, foi para uma terra distante, muito longe. Provavelmente o dinheiro que ele levou não era pouco, porque ele esbanjou durante muito tempo, farras, uma vida desregrada, uma vida do mundão. Mas o tempo passa. Esse filho disse ao pai que não queria mais conviver naquela família. Esse filho disse ao pai que para ele estava morto. Da minha parte, e você já não me interessa mais. A grande mensagem para nós hoje, meus irmãos, é quantas vezes nós também fazemos isso com o nosso Pai Celeste, com o nosso Criador. Muitas vezes nos achamos importantes, autossuficientes, já não precisamos mais da misericórdia de Deus. Achamos que nós mesmos nos basta. E aí nós quebramos a cara. Muitas vezes nós nos encontramos comendo lavagem. E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, em situações até pior, nem a lavagem nos deixam comer. Aqui não estou falando só de comida física, mas às vezes nos encontramos depressivos, tristes, angustiados. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, temos a geladeira cheia, uma casa confortável, mas sentimos um grande vazio. Sentimos que algo nos falta. É quando nos afastamos da palavra, quando nos afastamos de Deus, quando nós deixamos nossa amizade com Deus diminuir, quando deveria ser o contrário. Quando nós pedimos a nossa herança, pedimos a nossa parte e também dizemos a Deus: fica aí que eu vou para o mundão. Fica aí que eu vou para ficar bem distante, eu vou partir para um lugar distante. E esse lugar distante é onde? Pode ser vizinho à igreja, pode ser vizinho à palavra, mas nosso coração está longe. Quantas vezes nosso coração está longe da palavra, longe da bondade, longe da misericórdia, longe do perdão? Foi assim que esse filho fez, o filho mais novo. O Evangelho fala do filho mais novo. Ele queria conhecer o mundo, ele queria se aventurar, né? E quando ele gastou tudo o que tinha. E aqui nós estamos falando não só de dinheiro, quando nós gastamos nossa saúde, quando nós gastamos nossas amizades, quando nós gastamos a nossa família. Porque às vezes nós tratamos tão mal
os nossos parentes, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. Tratamos tão mal que já não temos mais a quem recorrer. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, no final de tudo, quando nós já estamos sem nada, sem dinheiro, sem amizade, sem família, só nos resta voltar à casa do Pai. Aqui ainda houve uma atitude bonita, ele reconheceu o erro. Pior seria como muitos agem depois que esbanjam tudo. Esbanjam sua juventude, esbanjam sua saúde, esbanjam seu dinheiro e depois ainda voltam sem reconhecer que erraram, sem reconhecer que toda aquela desgraça foi ele mesmo que procurou, foi ela mesma que procurou. Esse aqui ainda reconheceu: vou voltar para a casa do meu pai. Estou numa situação difícil. Na casa do meu pai, os empregados têm tudo do bom e do melhor, e eu aqui morrendo de fome. E aqui a gente não fala só de uma fome de alimentos físicos, mas principalmente de alimentos espirituais. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos pessoas que partiram para o mundão e lhes falta o alimento espiritual, lhes falta um preencher, lhes falta a água que mata a sede eternamente. E ele voltou para a casa do pai e foi sincero. Disse: Pai, eu pequei contra ti e contra Deus, já não mereço mais ser chamado de teu filho. E essa oração que ele fez, porque isso é uma oração. É a oração que nós fazemos a Deus quando nos arrependemos, pedimos perdão de joelho. Devemos também fazer essa oração. Pai, perdoa-me, eu não sabia o que estava fazendo. E o pai se agrada e diz: Tu és meu filho, é preciso comemorar, manda trazer um anel, a melhor roupa, a melhor túnica. Tratou ele como se ele não tivesse errado. E assim também Deus faz para conosco. Quando nós nos arrependemos, quando voltamos com o coração contrito, com o coração cheio de arrependimento. Eu não sei qual é o seu erro. Eu não sei para que mundo você partiu e se afastou do nosso Pai Celestial. Eu sei das vezes que eu parti para o mundo e me afastei também do Pai Celestial. Mas cada um sabe dos momentos. Pode ter sido um momento, pode ter sido um dia, pode ter sido uma hora, pode ter sido um mês. Eu não sei. Cada um sabe da sua situação. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus por falta de fé? Porque Deus não fez aquilo que a gente queria? Porque Deus não atendeu aquele pedido que nós rezamos tanto? É preciso compreendermos que Deus está sempre nos carregando nos braços. Muitas vezes não compreendemos, muitas vezes somos poldados, a polda dói, nos deixa cabisbaixos e às vezes nos perguntamos: por que comigo? Por que essa cruz tão pesada em minha vida? É preciso compreendermos e também voltarmos para a casa do Pai com o coração cheio de arrependimentos e dizer: Pai, perdoa-me, eu pequei contra ti. Não mereço ser tratado mais como teu filho, mas como um dos teus empregados. E Deus, na sua infinita misericórdia, diz: Tu és meu filho amado. Para mim, tu és único. Vem para a minha casa. Há uma grande festa no céu por uma ovelha só perdida, do que por 99 que está lá. Deus gosta do pecador. O que ele não gosta é do pecado. Ele está sempre pronto para nos colocar a melhor túnica, que é a salvação. Ele está sempre pronto para trazer seu filho de volta para dentro da sua casa e fazer uma grande festa, que é o céu. Mas é preciso que nós também hajamos como esse arrependido, esse filho aqui arrependido agiu. Há que ter o arrependimento e a misericórdia, a coragem de voltar para a casa do Pai e pedir perdão. Mas aí entra um segundo ou um terceiro personagem, que é o filho mais velho. Muitos que estão nas comunidades, na igreja, na família, na sociedade, às vezes ficam com raiva
da bondade de Deus. Esse filho que saiu de casa matou o pai. Quero minha parte, não quero mais saber de ti. Mas quando ele se arrependeu, viu que estava errado, ele viu que seu pai ainda estava vivo. Muitas vezes nós também agimos assim para com Deus. Passamos algum tempo de nossa vida agindo como se Deus não existisse. Mas quando nós abrimos os olhos e enxergamos verdadeiramente o sentido da vida, voltamos, também arrependidos, e pedimos perdão. Houve uma grande festa naquela casa, porque o Evangelho diz que esse teu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e ressuscitou. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também nos encontramos mortos para algumas situações. Mortos para a fé, mortos para o perdão, mortos para a falta de amor. Estamos assim, muitas vezes, muitos dias, muitas horas. Bate o desespero, bate a falta de fé, porque somos fracos ainda na fé. Somos lentos para entender. Os discípulos de Emaús caminharam com Jesus durante horas e não reconheceram Jesus. Só foram reconhecer Jesus no finalzinho, já quando Jesus estava se despedindo deles. Muitas vezes somos assim também. Jesus caminha conosco, está sempre ao nosso lado e somos lentos para reconhecer. É preciso que a gente abra mais o nosso coração, haja mais fé para que a gente possa reconhecer quando Jesus está caminhando ao nosso lado. E para reconhecer também quando Jesus disse: esse meu filho estava perdido e voltou, estava morto e ressuscitou. Nesse período de quaresma, tempo de jejum, de oração, de penitência, que a gente possa compreender que a casa do Pai sempre está de braços abertos, de portas abertas para nos receber. Muitas vezes nós insistimos em ficar na lavagem, na pocilga, no pecado, porque nos achamos autossuficientes, capazes de sair da lama por nós mesmos, mas nem sempre vamos conseguir. Por quê? Porque sem a oração, sem o perdão, sem o jejum, não vamos conseguir ter a humildade de voltar para a casa do Pai e pedir perdão. Então, que você, nesse domingo, possa também voltar para a casa do Pai, pedir perdão e participar do banquete celestial que nos espera. Basta apenas que nós nos reconheçamos pecadores, frágeis e carentes da palavra de Deus. Inscreva-se no canal, deixe seu like, que Deus te abençoe.